Oi, meu nome é Anitta e esse aqui é o Historiar-se. E hoje a gente vai trazer um tema que tem sido muito mobilizado no debate público, que são as guerras. Tudo isso em razão, do conflito de Rússia com Ucrânia. Mas em 2022 a gente sabe que são cerca de 28 países que estão em conflito, como por exemplo o Iêmen, Mianmar, Síria e Nigéria. E no vídeo de hoje, então, a gente quis trazer esse conteúdo com fontes e indicações de fontes para serem trabalhadas em sala de aula e ajudarem os alunos, então, a terem uma visão um pouco mais ampla sobre essa temática. Vamos lá? Antes de iniciar, é importante dizer que eu tive que fazer um recorte, porque é uma temática muito ampla na história. Então, eu fiz um recorte de guerras, conflitos contemporâneos, principalmente do século XX e XXI. E aí tentando abarcar um pouco outros países, outros tempos, outros continentes. Além disso, eu fiz um recorte, então, e retirei as ditaduras latino-americanas e também a guerra às drogas. Então, os conflitos que eu vou falar aqui, os exemplos que eu vou trazer, estão bem focados em disputas por questões religiosas, étnicas e geopolíticas. E aí, um último parênteses, eu acho que é bem importante a visão do educador, da educadora sobre a sua turma e as suas sensibilidades. A gente sabe que tratar de guerras em sala de aula é um tema sensível e pode gerar gatilhos em muitos estudantes. Então é bem importante a gente trazer sempre antes de mostrar algum conteúdo, às vezes mais gráfico sobre o assunto, de falar, olha gente, a gente vai estar mostrando isso, isso e isso, quem não se sente confortável, por favor, aí direcionar para outro ambiente, enfim. Porque eu, como estudante, já tive experiências bem traumáticas e eu acho que essa sensibilidade do educador faz toda a diferença na hora de tratar sobre o tema. Então, eu vou trazer esses materiais pedagógicos e auxiliar, então, com algumas dicas. Obviamente, eu não vou conseguir trazer todos os países, todos os conflitos contemporâneos, porque são muitos, Mas é justamente para a gente suscitar aí alguns determinados tipos de fontes que a gente pode estar usando. E justamente a proposta desse vídeo é a gente se provocar enquanto educador para trazer novas fontes para a sala de aula quando a gente está tratando sobre o tema das guerras. A primeira fonte são os livros. Então eu elenquei aqui 4 livros que eu acho que são bem interessantes para a gente trabalhar em sala de aula. O primeiro é As Últimas Testemunhas, da Svetlana Alexievich, porque ela vai trazer, então, recortes das entrevistas que ela fez após a Segunda Guerra Mundial, com sobreviventes que eram crianças durante a Segunda Guerra. E aí, pegando, claro, a parte da Rússia, ali, da União Soviética. Então, é bem interessante porque traz essa dimensão da juventude na guerra, Então, eu acho que isso é capaz de unir mais, então, os estudantes a se conectarem mais com essa temática. O segundo livro é uma história em quadrinhos chamada Maus, que ela é bem conhecida, então muitos de vocês já devem saber. E é legal, então, pela própria característica de ser uma história em quadrinhos, Isso pode conectar mais, então, os estudantes a esse conteúdo. O terceiro livro é o Diário de Anne Frank, que também é bem conhecido, e eu acho que ele tem muita potencialidade para ser trabalhado em sala de aula, Vide lá o filme Escritores da Liberdade, porque ele traz muitos debates importantes e também essa visão de uma jovem durante a guerra. E o último é o livro Eu Sou Malala, então escrito pela Malala, falando então da sua experiência enquanto menina, enquanto defensora da educação das meninas e essa luta aí contra o Talibã. A segunda fonte são os testemunhos. Então eu separei 2 fontes diferentes, mas que podem ser encontradas num recorte digital, Não como é o livro, por exemplo, que eu trouxe anteriormente. Então, um dos espaços digitais é o Museu da Pessoa, que inclusive é um espaço riquíssimo para trabalhar com fontes. Eles fizeram, e aí eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, inclusive tudo que eu citar aqui vai estar na descrição do vídeo. Eles fizeram um compilado de vários testemunhos que tem na plataforma ligados a pessoas que hoje moram no Brasil, mas que a sua história tem conexão com a Segunda Guerra Mundial. Então é bem interessante, tem alguns relatos que estão só disponíveis em texto, mas também tem alguma coisa em vídeo, então é bem interessante de tratar com esse conteúdo. O segundo site é o site na verdade é o canal do YouTube da ONU Brasil, e aí eu pesquisando lá, inclusive
pode ser que tenham outros conteúdos, mas eu pesquisei especificamente sobre o genocídio de Ruanda. E aí é bem legal porque tem, bem legal não, né, mas é bem interessante que tem lá vários vídeos com testemunhos de pessoas que sobreviveram ao genocídio de Ruanda, então também acho que é um conteúdo interessante para trazer em sala de aula nessa parte de fontes de testemunho. Outro tipo de fonte são os documentários e filmes, que a gente acaba usando mais realmente na aula de história, né? Mas para indicar alguns que eu acho que são bem legais. O primeiro é um documentário chamado Promessas de um Novo Mundo, que fala sobre o conflito de Israel e Palestina, só que do ponto de vista das crianças e adolescentes. Então também trazendo essa conexão que eu acho que é legal, porque é uma visão diferente sobre guerras e sobre conflitos. O segundo é um documentário curta que se chama Os Capacetes Brancos, que fala então sobre o conflito na Síria. Esse documentário recentemente estava no Netflix, hoje em dia eu não sei se ainda está na plataforma. O Promessas de um Novo Mundo tem disponível no YouTube completo. Depois é um filme que é bem conhecido, que é Diamante de Sangue, que também fala aí do conflito de Serra Leoa. Então é bem interessante também esse filme. Ele é bem forte, mas eu acho que essa questão, eles trazem muito sobre essa questão também do conflito em razão das disputas dos diamantes, então dessa disputa econômica, né, sobre os países. Depois a gente tem o filme Além da Liberdade, que fala sobre Mianmar e sobre a deposição, então, da presidenta desse país, e aí é bem legal porque traz também essa questão de gênero. E por fim, o último que eu gostaria de indicar é o filme que está indicado ao Oscar nesse ano, que é Belfast, que fala sobre os conflitos entre protestantes e católicos na Irlanda do Norte. O quarto tipo de fonte, que eu acho que também é legal para suscitar uma discussão um pouco mais rápida, né, são as fotografias. E aí tem vários tipos de fotografias, mas eu vou me centrar aqui, por exemplo, em fotografias de antes e depois, porque daí suscita essa reflexão sobre como aquele país ou mesmo aquela cidade era antes e depois da guerra. Então eu separei, tá todo, como eu falei, né, tá na descrição do vídeo os links. Então tem, por exemplo, exemplos da Síria, tem exemplos da Ucrânia, né, agora recentemente. Tem também sobre as cidades afetadas na Segunda Guerra Mundial, para trazer esse contexto mais histórico. E outra fonte que, pesquisando para esse vídeo, que eu achei bem legal também, é de uma fotógrafa que fez um trabalho com soldados que estiveram na Guerra do Afeganistão, essa última, né, com os Estados Unidos. E aí, esses soldados americanos, estadunidenses, ela faz uma fotografia antes de ir para a guerra, durante, né, enquanto eles estão lá no Afeganistão, e depois, quando eles retornam para casa. Então também achei bem interessante, porque eu acho que isso também pode trazer debates bem legais para a sala de aula. Outro tipo de fonte que também é legal de trazer é as imagens que são feitas pela mídia. E aí eu vou trazer um exemplo bem específico, que é da Guerra do Vietnã. Porque a Guerra do Vietnã é conhecida como a primeira guerra televisionada. Então tem bastante vídeos disponíveis no YouTube, por exemplo. Claro, a maioria está em inglês, mas isso não impede, né, de ver as imagens. Então eu separei alguns vídeos, por exemplo, com imagens da hora do conflito, ou imagens de protesto, né? Isso também é importante de trazer. E também uma imagem sobre a queda de Saigon, ali, né, Ho Chi Minh, então falando sobre a Guerra do Vietnã. Dito isso, também é importante e interessante trazer recortes de jornais, né? Então, essa é uma outra ferramenta que a gente pode estar utilizando, um outro material pedagógico que a gente pode estar utilizando em sala de aula sobre as guerras, para justamente trazer esse debate sobre as narrativas sobre as guerras. E aí, nesse debate de narrativas, de repente, trazer um jornal de determinado país e de outro, ou até mesmo um jornal do Brasil com um tipo de linha editorial e de outro, para mostrar como é que essa mídia está relatando sobre a guerra. Então também é um outro debate bem legal de trazer para a sala de aula. E aí um momento bônus aqui, que eu acho que foi bem legal assim nessa pesquisa, né? Na internet tem muito material. Foi um site que o Estadão fez, né? O jornal Estadão fez sobre a Primeira Guerra Mundial. Então eles selecionaram depoimentos, tem vídeos, tem até desenhos de indumentárias, que isso também é bem interessante, né? Indumentária de guerra de cada um dos países. Então isso é bem interessante de trazer para a sala de aula. Então esse material eu achei bem legal. E também sobre a Primeira Guerra Mundial, eu acho que é
um outro aspecto de ser levantado em sala de aula é o papel dos soldados indianos. E aí eu achei também um site que só traz imagens dos indianos na Primeira Guerra Mundial, que também é um aspecto importante da gente se atentar ali, né? Quando a gente está falando sobre o Império Britânico e essa não voluntariedade, né, do exército indiano em participar da Primeira Guerra Mundial, né? Como colônia, eles tiveram que participar. Então, pessoal, era isso. Eu quis trazer um vídeo mais rapidinho sobre esse assunto e também só para provocar, como eu falei, outros conteúdos para tratar sobre guerra, né? Para não ficar só ali numa aula mais expositiva, a gente trazer esses instrumentos pedagógicos que estão disponíveis na internet. E aí, tem inúmeros outros materiais que a gente pode trabalhar, mapas, música, monumentos, acervos de museus que estão disponibilizados na internet, visitas mesmo, que alguns museus também têm isso, inclusive tem um vídeo meu aqui no Historiar-se só com museus que tem visita online. Então, são inúmeras possibilidades de materiais pedagógicos que a gente pode estar usando sobre a temática da guerra. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E também, se tu quer compartilhar algum tipo de material que tu usa em sala de aula, super bem-vindo, coloca aqui também nos comentários. Não esquece de curtir esse vídeo, de compartilhar e, enfim, comentar muito e se inscrever aqui no canal do Historiar-se, que a gente está sempre olhando para essas temáticas do ensino de história. Espero vocês até um próximo vídeo. Tchau!